Santana, jornalista. Eu poderia começar esse papo de várias formas, mas eu vou começar polemizando. Tem aquela história, né? Quando vai surgir o carro voador? O carro voador está sempre há 2 anos de chegar, de ser comercialmente viável. O carro elétrico, cara, no Brasil, quando vai surgir? A gente ouve, não, é daqui a 5 anos. Faz uns 10 anos que a gente ouve que é daqui a 5 anos, né? Você acha que dessa vez o horizonte de carro elétrico como algo massivo, assim, que venda dezenas de milhares, pelo menos, de unidades por ano no Brasil, tá quando o seu palpite aí? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas, cara, eu acho que, como eu acredito muito nisso, eu acho que a gente nunca esteve tão perto, né? Um sinal disso é que a gente tem hoje o Corolla, que é um carro híbrido, e é um pé dessa eletrificação, um veículo relativamente popular, né? A gente sabe que não é tão popular aqui no Brasil, mas já é um carro de um custo muito melhor. Então acho que a gente realmente tá próximo. A gente está num ano totalmente atípico. Tem muitas frentes, tem gente que acha que a pandemia vai acelerar a eletrificação, tem gente que acha que não. Por que a pandemia aceleraria ou desaceleraria? Qual é a relação? Tem 2 relações que eu já li, que eu já estudei. Uma é que a gente se daria conta de que o mundo é muito melhor com menos poluição, a gente precisou passar por isso para ver. Mas eu acho que aí você está tendo uma... Você não, né? Quem tem essa visão está tendo uma visão de Brasil muito otimista, né? Sim, é mais uma visão global do que Brasil, porque o Brasil é um caso à parte. Vamos fazer a Amazônia e o Pantanal parar de queimar antes, né? Depois a gente se conscientiza disso. É que o fator Brasil é um ponto totalmente fora da curva, mas sim, existe isso. E o que eu acho que pode forçar o Brasil, que eu sempre falo, é o lance de que as matrizes adotarem essa eletrificação, adotarem esse lance híbrido, como é que as fábricas aqui no Brasil vão continuar produzindo por muito mais tempo, sendo que a matriz vai parar de fornecer a tecnologia, os estudos para os veículos a combustão, né? E isso a galera não tem tanta noção, você mais ainda, mas eu sou um apologista disso também nas redes sociais. E eu cito, quando eu entro aí nas discussões com a galera, eu cito muito o exemplo da Pajero TR4, cara. Que era um carro que era sucesso de público e de crítica, né? Se você for ver, a Pajero TR4 não teve um sucessor no mercado brasileiro de ser um 4x4 bem compacto, a gasolina, sim, com reduzida que encara mesmo. Há controvérsias. Não, tem o Jimny, né? A galera da Pajero migrou pro Jimny. Mas a Pajero tinha 4 portas, sim, 5 pessoas e tudo mais. E por que a Pajero TR4, que era mais da metade do volume da Mitsubishi, por que saiu de linha? Porque a matriz tirou do mundo inteiro, os sistemistas não faziam, mas simplesmente não teve como manter o carro em linha no Brasil, mesmo que para a Mitsubishi do Brasil fosse interessante, né? Sim. Isso é uma coisa que eu acho que assim, tem esse lado que é o que você falou, quais são as 2 dúvidas, né? O que pode acelerar, acho que seria isso, mais por parte das matrizes e das leis dos países de primeiro mundo, logicamente, forçarem para isso, e o que poderia atrasar é a parada que rolou isso mais em março, abril, de parar de estudar, parar de evoluir a tecnologia. Sim. Eu li muito sobre os carros autônomos, que eles ficaram muito tempo sem rodar, e que aí o carro autônomo é quase como um carro voador. Exato, não é impossível a gente fazer o teste do carro autônomo em home office, né? Então, é Big Data, né? Ele precisa estar rodando o tempo inteiro e com interferências, né? Mas é interessante isso, porque eu não tinha dado conta, a pandemia talvez tenha atrasado, né? A linha de chegada, digamos assim, o timeline mesmo de chegada de vários projetos elétricos aí, 2 anos em alguns casos, né? Sim, com certeza. A gente teve aqui no Brasil, né, adiou vários lançamentos dos mais simples, e lá fora também, né? Várias coisas lançaram, fábricas ficaram paradas. Acho que agora está rolando essa retomada. Não sei dizer se era o momento certo ou não, mas eu acho que ela pode sim acelerar. E se você for ver os planos das montadoras, dos grandes grupos, cara, a Volvo já tem um plano mega, eu acho, extremamente ousado, em 2021 no Brasil só vender carro híbrido. Sim. A gente tem um dólar agora quase batendo 6, não sei como vai ser. Eu ia perguntar sobre isso. Eu acho que a questão de enfraquecimento da moeda brasileira, a gente tem um horizonte aí de 2-3 anos confuso, economicamente, que não tem uma razão para achar que vai mudar radicalmente. Prejudica bastante também, né? Porque é mais dolarizado ainda esse... Com certeza. Isso é uma coisa que a gente já está observando agora, né? Os modelos que custavam 140 no passado, agora o Zoe e o Leaf são carros que já foram para casa de R$200 mil, claro, porque é inerente a isso, sim, né? Mas eu acho que eu já tenho certeza que o carro elétrico é um caminho sem volta. Eu também tenho certeza que o carro elétrico é um caminho sem volta. Mundialmente a gente está vendo muito a questão que você falou das legislações, né, dos países de primeiro mundo. Na Inglaterra já é 2035, na Alemanha acho que é 2050. 2040 em alguns países. No Brasil
sequer se começou a falar nisso, né? Não se falam, é. Quando a gente fala ainda com o pessoal que é mais entusiasta, que vive o dia a dia, a gente tem, por exemplo, a Bravi lá, que é a Associação dos Proprietários de Veículos Falei Elétricos. eles no Instagram recentemente. Ah, é? Pra É muito legal. acompanhar o desenvolvimento do... Eles são os early adopters, né? Eles são São. os caras que já compraram o futuro. Sim, e quando eles chegaram era tudo mato, né? E eles têm um trabalho muito legal, não só junto aos donos de suporte, eu que estou sempre testando o carro elétrico, eles me dão muito suporte, eu converso com o dono dos carros que eu estou testando, mas também em conversas com os governos, com incentivos e tal, de tentar... A gente tem alguns poucos incentivos, em São Paulo você tem lá um retorno de 40% de IPVA para carros híbridos e elétricos, tem 40%. São Paulo tem a questão do rodízio, né? Rodízio, que atrai muito, que é 600 do rodízio. Que inclusive é um ponto que eu descobri recentemente, tem que ser emplacado em São Paulo. Eu tô negociando um carro híbrido e aí eu falei, eu vou colocar no endereço das casas dos meus pais ou dos pais da minha namorada que são da Grande São Paulo. E aí eu fui estudar e aí eu falei, tem não, que ser em São Paulo capital. emplacado em São Paulo capital, mas Sim. não deixa de ser um incentivo. E também tem incentivo no Rio de Janeiro, mas eu particularmente sou um crítico e eu acho que deveria ter muito mais incentivo do governo. Sem dúvida. Eu acho que principalmente a questão mesmo de agora o Brasil virou um mercado já há alguns anos em que o PCD é um volume absurdo justamente porque desmascara a questão do quanto o carro é imposto no Brasil, né? O PCD custa acho que 30% a menos, né? Que tira IPI e ICMS. Para mim o carro elétrico deveria ser como tal qual o carro PCD, não deveria incidir imposto sobre ele. Exatamente, que é o que aconteceu em lugares que eles popularizaram muito rápido, como a Califórnia, que sempre teve incentivo, e outros países de primeiro mundo. E lá na Califórnia ainda é um kickback, né? Você paga o imposto e na hora de declarar o seu imposto no fim do ano você pega de volta. Você então, tem esse retorno. O governo meio que pega o seu dinheiro emprestado por alguns meses. Aqui eu acho que não, essa prática não é comum no Brasil, né? Deveria nem ser assim, deveria ser na hora de você tirar do preço. Né? Exato. Porque o Brasil, ele é... Isso é uma das coisas até que eu queria entrar com você, assim. Quando a gente entra em discussão sobre carro elétrico nas redes sociais, a galera, não, mas o carro é limpo, mas é a energia. A energia vem da onde? E a bateria vai para onde? No caso específico do Brasil, a energia é muito limpa, né? Sim. A gente tem, não sei qual é o percentual, mais de 70% da energia no Brasil vem basicamente de hidrelétrica, né? De energia renovável. Exato, como a própria Itaipu, e nesse quesito, né, no Brasil é uma das mais limpas até do mundo. Isso é uma das pouquíssimas coisas... Sem querer, né? Sem querer, totalmente involuntário. Sem dúvidas, porque a gente sabe que o planejamento aqui é caótico, mas a gente tem uma energia muito mais limpa. E esse assunto é um assunto sensacional para a galera que estiver assistindo, que te acompanha, com certeza conhece a Donut Media, já fez o filme comparando a matriz energética, o quanto que você gasta para produzir esse carro, e não tem comparação, isso é um mito. O carro elétrico ele é muito mais limpo do que o carro a combustão. Aqui a galera parte ninguém está advogando que o carro elétrico ele é 100% limpo. Sim. É óbvio que ele não existe, ele né? não existe, até porque qualquer processo industrial sempre vai ter um custo ambiental, mas que ele é muito mais simples, muito mais limpo do que o carro a combustão. Isso já está independente de qual seja a matriz energética. Né? Exatamente. Quanto mais limpa for a matriz energética, mais limpo, maior é essa vantagem, mas essa vantagem sempre existe. Exatamente. Tem uma coisa que eu até vou perguntar pra você, que assim, eu crio conteúdo basicamente só de carro elétrico e híbrido, né? E cara, a galera já vem e fala, pô, você não gosta de carro? Não, eu amo carro antigo, eu já tive carro antigo, eu gosto de tudo, cara. Só que Qual antigo você teve? Eu já tive um Fusca, um Fusca 7.2, o Fusca é um 1500, eu reformei ele inteiro. Por que, meu Deus? Ficou um tesão. Eu gosto muito de Volkswagen AR. Eu gosto de Volkswagen AR, mas putz, menos na hora de guiar. É sofrido, né? É uma experiência alternativa. Eu cresci em casa com meu pai tendo um monte de Opala, sim, mas eu sou dos Hercules. Mas as pessoas falam, pô, você não gosta de carro, você não gosta de carro e tal. E aí eu percebo, existe uma vontade completa, e eu acho que é o pior, as pessoas criticam sem nunca ter experimentado. Sim, isso chama-se internet, né? É o padrão, né? Outro dia eu postei algum carro que eu não me lembro, e aí um cara chegou e falou assim, isso jamais vai substituir um carro turbo com motor V8 de X cavalos e tal. Eu falei, você já andou num carro elétrico? Não, e também não andei nem no carro turbo de X cavalos. Eu falei, então é difícil você comparar. Você anda com um carro elétrico e depois a gente compara e conversa, entendeu? É muito louco. A galera... falta o lugar de fala, e apesar de eu não gostar dessa expressão. Mas você, cara, você é jornalista, você fez jornalismo já para trabalhar com carro? É uma coisa... Sim, a minha carreira começou, cara, muito cedo, na verdade, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fiz um site de carro, que eu sempre fui apaixonado por carro. Como é que chamava? O nome era muito zoado, Antimolas. Antimolas. Então você gostava de carros baixos. Você era choraboy. Isso, eu gostava de carro rebaixado. Gosto ainda, né? Mas desde os 18, desde que eu tirei a carta, eu nunca tive um carro rebaixado. Mas eu fiz esse site, né? Aliás, esse nome aí foi exclusivo, porque eu nunca falo esse nome, eu tô falando só aqui no podcast.
E aí surgiu o convite de eu trabalhar numa redação de revista com 15 anos, na época da escola. Eu fui, comecei a trabalhar, foi um convite na Qual época era? do Rodrigo Leite. Eu fui trabalhar na revista Hot e na oficina mecânica, com o Josias, com o Rodrigo. Não sabia disso. Foi, então no segundo colegial eu comecei a trabalhar em redação de revista. Aí eu falei, cara, vou fazer E jornalismo. você pensa, a gente pensa, nossa, porque quando você é jovem, né? Eu tive essa epifania quando eu fui para os Estados Unidos. Você pensa, nossa, os caras estão me chamando porque eu sou um prodígio, né? Com 15, 16 anos eu já tenho... Aí, não, mano, você é mão de obra barata. Exato. O que a redação jornalística mais quer é o jovenzinho entusiasmadaço que Cheio de vontade, aceita fazer tudo por bicharia, né? É padrão do jornalismo, né? E aí eu me encaminhei para fazer a faculdade, eu comecei a trabalhar com isso antes, já escrevia reportagens e tal. Aí eu acabei fazendo jornalismo por conta disso, rodei outras várias redações, eu trabalhei muito tempo em revistas, né? Como é que você foi parar no Autosport, de onde você estava antes? No programa, eu tava no Web Motors, eu tava fazendo um canal da Web Motors. É verdade. E aí rolou meio que uma parceria ali e começou a ter os vídeos na TV, né? Não foi nem uma parceria do Web Motors com a TV. A Búfalos produzia para os dois, né? Eu fiz essa reestruturação do canal, aí eu conheci o pessoal do programa, aí eu recebi o convite para trabalhar lá. Então, aí quando você sai do Autosport e aí você acaba montando o Future, né? O seu canal que já tem essa verve do elétrico, assim. Aonde surge, em que momento você fala... Caramba, mano, eu vou ser o cara que fala de elétrico, o elétrico tá vindo. Você foi acho que talvez o primeiro jornalista do setor, que a gente chama, né? A realmente abraçar com tudo o carro elétrico. Por quê? Onde rolou essa epifania, assim? Então... Ou esse interesse? Cara, a primeira vez que eu dirigi um carro elétrico foi de 14 para 15, que eu tava na Califórnia gravando várias coisas com Web Motors. E aí tinha acabado de lançar o i3 em 14, foi no ano da Copa, inclusive. E aí o carro tinha acabado de lançar e eu passei numa locadora em Los Angeles e vi o carro e falei, nossa, eu preciso alugar esse carro. Tentei aprovar com o chefe aquela confusão, que isso era muito menos comum antigamente. Sim. Consegui, andei no i3 em 2014, foi o primeiro 100% elétrico que eu andei, aí eu fiquei encantado. Eu pirei no i3 a primeira vez que eu andei. Cara, eu pirei, achei o carro maravilhoso, a experiência, e ainda até hoje acho uma das experiências mais legais e o conceito do carro todo eu acho muito legal. Mas não pegou, né? Mundialmente é um carro que não pegou. Eu acho que ele é alternativo demais, né? Mas eu acho que ele ainda causa o mesmo impacto. Esses dias eu postei no Instagram e um monte de gente respondeu, falou, nossa, que carro diferente, das pessoas que não acompanham tanto o mercado, né? E aí, cara, quando eu fui pro programa Autosport, um pouco depois disso, 15, 16, eu comecei a focar só em matérias de tecnologia, comecei a testar mais esses carros híbridos. Foi quando eu recebi também um convite da Toyota para fazer um vídeo de lançamento do Prius. E, cara, aí quando virou uma paixão, um gosto, eu percebi que isso seria um caminho... Naquela época eu não cravava que era um caminho sem volta, mas eu acreditava já. Então de 17 para 18 eu saí do programa e falei, cara, eu vou fazer a Future focada nisso, viver essas experiências, porque justamente pouca gente falava sobre isso, né? E nessa época que você começou a fazer essas matérias no Autosport, você já sentia essa resistência da galera, assim? 100%. Principalmente, cara, é um negócio bizarro, assim, que eu também nunca comentei, a resistência do nosso meio, do meio automotivo. As pessoas que trabalhavam nas montadoras, os jornalistas nem se falem, né? Tem uma resistência muito grande por conta dessa paixão desenfreada e tal. Até hoje eu ouço resistência, tem colega que fala, não, isso aí eu já vi carro elétrico em 95, em 2005, e não tem absolutamente nada a ver com isso, porque a gente tem, você sabe, né, a gente tem o carro elétrico antes e depois da Tesla. A Tesla mudou a história da indústria para sempre, assim. A gente tem a Tesla mudando a história da indústria, e a gente tem um planeta que a água começou a bater na bunda, né? Principalmente na Europa Ocidental, a questão climática e a pressão popular, né? E lá são sistemas parlamentaristas, legislativos e tudo mais, começou, para usar uma expressão infeliz no contexto do Brasil, mas passou uma boiada de legislação ambiental que a indústria, o padrão da indústria nos países que determinam o padrão da indústria automotiva, né, que é basicamente a Europa Ocidental, Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a questão não é tão cristalina, mas a Califórnia pesa muito nos Estados Unidos, e a Califórnia está fazendo esse push, né? Que é da onde vem a Tesla, inclusive, né? Sim. Então eu acho que naquele momento eu já imaginei isso, eu já vi essa resistência, e eu acho que é justamente falta de conhecimento, falta de provar. Por que eu falo da diferença da Tesla, né? Teve vários projetos de carro elétrico, desde, de 1900, Fernando Porsche, a galera fez carro elétrico lá atrás, Gurgel fez carro elétrico nos anos 70, a gente teve várias aventuras bizarras
bizarras das montadoras dos anos 90. Só que a Tesla, nesse momento todo que você falou, né, ela conseguiu provar que era possível fazer com autonomia, com uma boa experiência de direção, com desejo, né? Então ela realmente revolucionou a indústria. Depois da Tesla, o que as montadoras fazem, tem movimentos muito, muito legais, como o do próprio i3, hoje a gente está infestado, mas foi meio que seguindo aquele conceito que o Elon Musk criou. Não, o Elon Musk e a Tesla estavam tão na frente que até hoje, cara, o Tesla Model S é um carro de 2010, né? Acho que sim, é 2012. É um carro que está há 10 anos no mercado. E agora, a gente, essa semana, teve o lançamento do Taycan, da Porsche, cara, que é um carro fodarástico. Concorrente direto. Concorrente direto. 100%. Mas, cara, é a Porsche. A Porsche, assim, a gente já falei abertamente. A história da indústria, né? Não, a Porsche, assim, o que faz um Porsche ser muito foda? Por que Porsche é a marca mais foda pra mim, muito mais do que Ferrari, Lamborghini, né? É um carro que eu vejo horas homem de engenharia em tudo, a mais do que nos outros. Tipo assim, a maçanetinha que você abre a porta aqui, vai além, né? você vê que o número de horas homem de engenheiro, e não é engenheiro, qualquer engenheiro alemão pós-graduado, que foi dedicada só para o jeito que, a resistência que ela vem e a forma que ela retorna, sabe? Tem mais ali. Eu quero dizer o seguinte, essa montadora lançando em 2019 globalmente um carro que é mirado direto no Tesla Model S, ela empatou. Ela passou um pouquinho, eu acho que o Taycan é superior, mas assim, foi 10 anos depois, cara. 10 anos depois. É uma coisa maluca, assim, eu acho que é bem o que você falou, se você fizer uma linha, assim, da evolução da indústria automobilística, a cada salto, o que a Tesla fez... Ela só está sendo alcançada agora. O tamanho do salto, cara, um dos maiores, se não o maior da história da indústria. Total. Esse comparativo do Model S com o Taycan é o que todos os youtubers lá fora estão fazendo, todo mundo está fazendo, porque a discussão, eu recebo um monte de pergunta disso, os caras no final de semana me mandaram um monte de mensagens, qual que é melhor, eu falei, não andei no Taycan, preciso andar para conhecer, para saber, mas é isso, e essa revolução é justamente isso, o tamanho dessa revolução foi absurda e, cara, de um cara que, enfim, ele teve uma coragem absurda, cara, o cara pegou um CLS da Mercedes, arrancou tudo, encheu de bateria, chamou os engenheiros da Mercedes, os caras viram, desacreditaram, fizeram um puta porte, e nisso ele conseguiu, a Mercedes conseguiu a tecnologia para fazer os smarts elétricos, né, que isso partiu lá. A Mercedes é sócia do desenvolvimento ali de baterias do Gigafactory lá? Não sabia que tinha uma... Do Gigafactory eu não sei, mas na participação da construção do Model S, a Mercedes fez um pouco da parte. Porque eu não sabia. O carro que originou o mocapzão do Model S foi uma CLS. Né? Isso é contado no livro que é a biografia dele, que é muito legal para ler. Né? É um dos problemas da Tesla, na verdade, né? Ela tipo, o Elon Musk é um cara muito excêntrico e tudo mais. A Tesla meio que não gosta de jornalista, né? É muito difícil, você não consegue um Tesla pra testar com a própria montadora. Não tem mais PR, inclusive. Você viu essa notícia? Sim. Eles derrubaram o PR. Não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu também não li o suficiente ainda. E, aliás, isso é outra coisa que me irrita hoje na geração atual social media. A gente tem que ter opinião sobre tudo, né? E às vezes as pessoas esqueceram que às vezes é possível falar, cara, não tenho opinião sobre isso porque eu não tenho conhecimento. Eu acho que o Elon Musk, eu já ouvi, assim, uns 4, 5 podcasts diferentes em que o Elon Musk estava, os dois do Joe Rogan, o que ele fuma maconha junto com o Joe Rogan, que faz as ações da Tesla despencar e tudo mais. Eu acho que na cabeça dele, ele associa... a gente está vivendo isso na política, né? A eleição de 2016 do Trump e de 18 do Bolsonaro aqui mostrou muito isso, de que você realmente não precisa mais, se você quer se comunicar com o seu eleitor ou com o seu consumidor, você não precisa mais da mídia tradicional como você precisou ao longo de décadas. Então eu acho que ele faz questão de, entre aspas, não passar pela mídia tradicional, até como uma forma de fazer parte dessa nova... Não, é um atestado de modernidade, sabe? De estar falando diretamente com o consumidor. Enfim, estou especulando. Né? Não, mas eu concordo plenamente com isso que você falou e eu acho que faz parte dessa revolução. E, cara, a revolução de mídia, a revolução da mídia talvez seja até muito mais assustadora que essa da indústria automotiva. A gente que é jornalista sabe a gente está vivendo as duas, né? Mas essa questão do carro elétrico, assim, voltando ao que você está falando da resistência da galera e dos próprios jornalistas, me chama muito a atenção, porque não é uma questão um ou outro, né? Exato. Eles vão conviver provavelmente para sempre, ou por décadas ainda, né? A visão que eu tenho é que o carro a combustão, tipo, cara,
no dia a dia em São Paulo, o carro elétrico ele é tão mais lógico do que o carro a combustão. Totalmente. Mas, qualquer cara, cidade grande, né? Mas eu nunca vou querer abrir mão de poder ter um Mustang V8, um Porsche Boxster no final de semana, entendeu? Claro. O carro elétrico ele vai, para tentar aterrissar em produto, assim, a longo prazo, ele vai matar o Onix a combustão, o Corolla a combustão. Basic, né? Mas ele não vai... Primeiro que ele não vai matar os clássicos retroativamente, né? Sim. E segundo, a gente ainda tem um longo período, né? A gente tá falando na Alemanha de 2050. Não, uma longa transição. Imagina assim, os Porsches a combustão que forem fabricados em 2049, 2050, os últimos... Serão joias, né? Eles vão ser cultuados, cara, pra sempre, né? Exatamente. A história não se elimina, né? Não existe isso. E é exatamente isso. As pessoas têm a impressão de que um dia a gente vai acordar e tiraram todos os carros a combustão da rua e não é mais possível se divertir com o carro. Quando, na verdade, também é muito possível se divertir com o carro elétrico. Esse é o outro dogma que precisa ser desfeito, né? E tem uma coisa que é muito legal, eu tenho uma experiência quanto a isso que eu já vou contar, mas assim, todos os mitos que a galera levanta pra criticar vai acabando. A autonomia tá cada vez melhor. Mas isso não serve para 4x4, tá? aí o Hummer com 1000 cavalos mostrando que é possível, assim como a Rivian. Eu acredito muito, muito, muito nas montadoras outsider, né? A Tesla era uma outsider, a gente tem o Rivian, a Ford fez a Ford de 500 milhões de dólares. Exato. E então eu acredito muito nisso. E é esse lance da, cara, ter experiência. Eu, quando eu viajei para gravar o canal em 2017, 17 ou 18, eu viajei com um amigo muito entusiasta, muito gearhead. E aí eu peguei vários carros elétricos para testar. Aí ele andava no primeiro e falou, não gosto. Aí andava no segundo, não gosto. Aí quando eu peguei o Tesla Model 3 Performance, que tinha acabado de lançar também, a Tesla obviamente não me emprestou, mas me responderam e-mail para falar que não iam me emprestar. Pelo menos responderam. Responderam, exato. E aí eu aluguei um no Turo pra testar, e aí eu peguei esse carro com ele, entrei na Freeway, a gente tava em Los Angeles também, e eu acelerei demais. Ele grudou no banco, ele virou pra mim e falou, nossa, esse carro é louco, hein? Sim. Então é isso, é o fato de ter explicado. Imagina como é que vai ser andar nesse Hummer de 1000 cavalos, né? Não, o Launch Control do Taycan Turbo S tem 761 cavalos. Não existe nenhuma outra experiência fora de um avião de caça. Você pode ver, cara, não tem como você não dar risada. Sim. Você dá risada de tão forte que é a aceleração, 0 a 100 em 2.8 segundos. Só que a gente sabe que a Porsche é sempre muito conservadora com os números de 0 a 100. Quando esse carro estiver sendo testado aqui no Brasil pelas revistas que fazem esse tipo de... Eu tenho certeza que vão extrair aí 2.5, 2.6. Que é o número de um Tesla Model S Performance. Sim. Né? Esse é o grande lance também, é o drag race desses dois carros, né? Sim. E eu queria, cara, dica de pauta acelerados. Pega os caras que mais criticam, leva o cara lá pra pista e fala, querido, vamos fazer um 0 a 100 aqui, Taycan, e fala que você não gostou. Tem outra coisa, além porque o elétrico tem o lance do torque instantâneo, então ele é botou o pé. Botou o pé, vai. Por isso que na cidade ele acaba sendo muito mais gostoso, além de não ter vibração, não ter barulho, não ter aquecimento, né? Calor do motor a combustão e tudo mais. Exato. Mas além disso, o carro elétrico ele tem ele ainda é mais pesado que o carro a combustão equivalente. As baterias, né? Mas esse peso ele tá todo embaixo. Então é como se tivesse uma quilha, né? O melhor centro de gravidade possível. O centro de gravidade tá lá embaixo. Então todos esses elétricos eles fazem muita curva, cara. Sim. É uma evolução muito nítida, né, cara? O avanço que você tem no carro a combustão para isso. Né? Onde o carro elétrico ainda tá em estágio de desenvolvimento, digamos assim, em relação ao carro. Isso foi uma das grandes... Eu tive no evento de lançamento do Taycan internacional, né? Lá na Finlândia ano passado e agora no Brasil. E os engenheiros da Porsche, óbvio que eles sabiam que deviam vir muitas das perguntas em cima do Tesla, né? E uma das coisas que o Taycan tem pior que o Tesla é a autonomia. O número de autonomia é pior, né? Sim. E eu acho que até o número de performance era um décimo pior, uma coisa. Só, cara, a gente não focou, digamos assim, no número máximo puro. A gente focou, acima de tudo, na consistência. Sim. O carro ele vai fazer 0 a 100 em 2.8 segundos 10 vezes seguidas. O carro vai ter autonomia de 400 km em qualquer circunstância, sempre. Que é uma das coisas que a Tesla, quando leva... O Tesla Model S, quando é levado por revistas lá nos Estados Unidos, né? Em repetidas vezes ele perde performance rápido, né? Que é um lance da Tesla ser uma outsider também, né? Então a experiência...
É bom e ruim, porque tem uma experiência quando você entra num Tesla, você já entrou, você mexe, cara, do jeito que você mexe o retrovisor, você abre o vidro, não tem nada igual. Sim. Do jeito que você mexe o volante, não tem nada igual com outro carro. Isso é uma vantagem que eu acho legal, porque é uma pensar diferente. E tem essa desvantagem que, cara, não é uma montadora com Sim. 100 anos de expertise, né? E não se preocupou com certas coisas que as montadoras Exato. tradicionalmente se preocupam. E não é pior ou melhor, é diferente. É diferente. Eu acho que tem um lance que vem muito forte aí, só para não perder o gancho que você falou da Rivian, vai ser um dos grandes shifts assim, de volume do mercado de elétrico, vai ser a picape nos Estados Unidos. Sim, que é o que vai fazer um game changer, é a picape. A Rivian, a Hummer é um game changer. E mais do que isso, por exemplo, a Ford vende 900 mil F-150 por ano nos Sim. Estados Unidos. E ela investiu na Rivian, não é porque a Rivian é bonitinha, é porque ela quer usar a tecnologia da Rivian na F-150. Exatamente. Cara, se 10% das F-150 começarem a ser elétricas, são 90 mil picapes por ano, cara. Exato, que aí são os números expressivos, né, que você falou. E o carro elétrico, a gente está falando essa coisa do torque instantâneo, pro veículo de trabalho é muito interessante Ou também, né? A seja, de capacidade campo, de né? carga, de Transporte de trailer. reboque é muito grande para a mesma dimensão em relação ao carro a combustão. É, todo o material que a Rivian divulga, que a própria Tesla divulga, né, com a Cybertruck, cara, é a capacidade de reboque pra você levar um RV, pra você transportar, Sim. né? E voltando só agora no Taycan Model S, que é a discussão do ano talvez na indústria e com certeza no mundo elétrico, teve uma polêmica que eu não sei se você acompanhou até do Bill Gates, numa entrevista ele falou que ele comprou um Taycan, e aí o Elon Musk ligou e encheu o saco dele e falou, pô, como é que você fala que você comprou um Taycan, você sempre foi cliente da Tesla e tal? Ou seja, esse carro realmente tá dando o que falar, né, cara? Sim. Você falou de Taycan versus Model S, a outra, um dos vídeos mais comentados da história do meu Instagram. Eu raramente posto coisas no Instagram que não são minhas, né? Não posto meme, não posto notícia, release, essas coisas. Mas eu postei aquele vídeo logo que tava... O Cybertruck causou um baita furor, Sim. principalmente pela estética, né? Estética 8 bits dele. Mas aí não foi a Tesla é muito inteligente nessas coisas, né? Ela não produziu, mas assim, no mesmo dia que saiu a notícia, no dia seguinte saiu um vídeo de um Cybertruck, uma F-150, fazendo um negócio que a gente sempre quis fazer no acelerados, mas que é muito perigoso de fazer. Uma puxando o carro. Uma puxando a outra. Isso é legal até arrebentar um cardan e a corda vir e dar na cabeça de alguém, né? Mas a Cybertruck arrastando Sim. a F-150, cara, a polêmica foi gigante. Eu lembro disso. Mas mostra muito o lance do torque em baixa, né? Como Sim. o torque instantâneo faz a diferença. Que essa talvez seja uma das principais vantagens elétrica combustão, não tem como competir. Sim. A gente falando de híbrido, né? Você pega hoje tem a Ferrari híbrida, há 10 anos o CEO falou que a Ferrari nunca teria carro elétrico, Sim. enquanto ele estivesse vivo ele deve estar com a língua dobrada agora, porque cara, você quer muita potência hoje, então você vai ter que ter um carro híbrido, né? Não, e a própria legislação ambiental europeia exige, né? Você precisa ter a frota tem que ter uma média mínima de emissão, de consumo e tal, e sem eletrificar você não mantém o mesmo patamar de performance. Não é possível, né? Mas voltando pro Brasil, cara, outra coisa que sempre que a gente fala de carro elétrico nas redes sociais aqui no Brasil, a galera fala, mas como é que vai abastecer, como é que me parece assim, que pelas nossas dificuldades tradicionais, a eletrificação massiva vai vir no Brasil, primeiramente vai ser uma hibridificação massiva, né? Eu acho que sim, o híbrido na verdade ele é mais fácil, ele é mais em conta, você é muito mais fácil de utilizar, mas isso é uma coisa que é super importante falar e eu sempre estou falando, o carro elétrico, a eletrificação muda completamente a relação que a gente abastece, a relação que a gente roda. Cara, o carro elétrico ele é um device como o laptop, como o celular, você usa esse laptop o dia inteiro, muitas vezes na tomada, você vai dormir, você coloca ele para carregar, Sim. você usa o seu celular, você coloca ele para carregar e acabou. Não vai existir mais, lógico que no futuro distância, esse lance de sair, parar para recarregar. O carregamento público é uma conveniência para uma viagem, para uma ocasião esporádica. Só que, cara, quem compra um carro elétrico invariavelmente tem que colocar o wallbox em casa. E, cara, você vai carregar teu carro da noite pro dia, você tá com a autonomia cheia. A galera critica muito. Eu queria saber quantas pessoas rodam por dia mais do que 400, 500 quilômetros. Sim. No momento, assim, vai ter um longo período em que o carro elétrico não vai poder ser o único carro. Sim. Se você quiser fazer Uma longa enfiadão, viagem. São Paulo, Porto Alegre, que nem eu fiz para trazer o Turbo recentemente, Sim. não tem como fazer com o carro elétrico ainda. Mas existe um horizonte aí de, não sei, 2, 3, 5 anos, em que
essa carga rápida de estrada vai durar, sei lá, 20 minutos. Sim. E você vai ter mais 400 km depois de 20 minutos, né? Sim. A gente já vai ter carregador esse ano aqui da EDP, com o grupo Volkswagen, com 300 kW, que você consegue 80% num Taycan em 40 minutos. 40 minutos. Ou num e-tron. Então talvez você consiga até fazer um esticadão desse. Sim. Mas, cara, é esse lance de que muda completamente. Você não vai ficar parando para abastecer seu carro. Cara, seu carro você carrega em casa, você carrega no seu ponto. Sim. E aí você roda, entendeu? Essa relação que as pessoas ainda não entenderam. Eu tô sempre testando carro, agora eu tô viajando muito com os carros, tô me colocando umas roubadas, viajando com carro urbano, que é pra testar mesmo. E tô vivendo cada vez mais essa experiência, cara. Eu já carreguei um puta carro como o e-tron numa puta tomada sem vergonha de 110. Beleza, demorou, cara, um dia inteiro pra carregar, mas eu carreguei. Sim. Eu resolvi. No lançamento do e-tron, né, até alguém, não me lembro quem, se foi o Ravix, lá do Mark Sauer, falou a relação, né, citando um cliente, né, quanto tempo leva para abastecer o seu carro? 5 segundos. 5 segundos é o tempo que leva para abastecer o seu celular, né? Tipo, o ato mesmo, se você for ver a experiência em que você está protagonizando, ela é mais rápida no carro elétrico do que no carro a combustão. Você chega ali e paga, o frentista, 5 minutos, tem que pagar, né? Se usar o showbox é mais rápido, mas mesmo assim é 5 minutos. O carro elétrico desceu do carro, pum, plugou. Plugou e acabou. Você descansa e no outro dia você está com autonomia. Lógico que é legal ter a infraestrutura urbana como um complemento para você fazer uma viagem ou não, que isso vai evoluir muito. Inclusive, que é uma coisa que até um dado que você me falou, que, cara, a quantidade de carregador por carro elétrico aqui é melhor do que na Suíça, na Noruega, porque você tem muito carregador. E tem pouco carro elétrico ainda. Exato. Né? Sim. E eu costumo falar no meu Instagram, quando eu tô sempre testando, e quando as pessoas perguntam, cara, a melhor hora pra você ter um carro elétrico, se você mora em São Paulo, por exemplo, é agora. Você sempre chega e o carregador tá vazio. Tá vazio. Cara, eu viajei muito nas últimas semanas com 3 carros diferentes, cara, eu não peguei um carregador cheio. Mas isso é um problema, né? E aí, se você tá nessa situação que você quer abastecer por 40 minutos o seu Taycan ali para seguir viagem e tem outro... Tem que esperar. Como diria um outro convidado aqui do Casporto Show, Edu Bernasconi, aí você tomou no cu grandão, né? Isso realmente acontece, mas é em casos de viagem. Sim. É 100% em casos de viagem. Porque na verdade no seu dia a dia você vai ter na sua casa. Você vai ter na sua casa, você vai ter no seu trabalho, e inclusive numa viagem, se você tem um carro elétrico, você tem esse poder aquisitivo, você tem a sua casa de campo de praia, você também vai ter lá pelo menos uma tomada 220 aterrada para você fazer o seu carregamento. Agora a gente estava falando do i3, e isso é uma coisa assim, por que essa solução do i3, de ter, o i3 tem um motor, o Rex, né? Tem um motorzinho 600 centímetros cúbicos ali, que é um motor de scooter da BMW, mas que quando você se aperta, eu fui, em 2016, eu fui para as Olimpíadas de i3, fiz um vídeo para Acelerados, fui pro Rio. E aí fui na ida com a carga que tava, chegou lá, chegou de boa, não consegui carregar na casa da minha irmã, onde eu estava ficando, a questão de amperagem, tem umas certas... até eu quero entrar nisso depois com você, por que não é qualquer tomada, né? Depende do carro, que é o que eu tenho vivido mais experiências agora. Tem alguns carros, os mais sofisticados, eles encaram qualquer tomada. O recomendado por segurança, pelos especialistas, que eu também é importante lembrar que eu não sou eletricista. Sim. Cara, tem uma tomada aterrada, só que a gente tem uma tomada aterrada no Brasil não é algo muito comum, principalmente Brasil adentro. E você tem necessidades e emergências que você pode fazer uma adaptação. Recentemente eu viajei, por exemplo, com o e-tron, um carro hiper sofisticado, eu precisei colocar um adaptador na tomada. O carro carregou tranquilamente, não era uma tomada aterrada. Sim. Ele via que a energia estava irregular, mas ele tinha uma tecnologia suficiente para receber aquela energia irregular, equilibrar e carregar. Mas já viajei com outros carros que, cara, botei numa tomada ruim, o carro não carrega porque ele reclama do aterramento e tal. Mas existe de tudo, né? Então existe o que é seguro, você não pode indicar, você não pode usar um adaptador, você não pode usar uma extensão, porque, cara, vai fritar a extensão por conta tal, você não pode. Mas, cara, às vezes para carregar 1, 2 horas, para você conseguir mais 30 km de autonomia, você consegue resolver dessa maneira que não é segura, mas você se adapta. Eu tenho conversado muito com o pessoal da Bravei. Você falou até do Rex, cara, tem o Rogério da Bravei, que ele foi de Brasília a Montevidéu com o i3 Rex. Então, só concluindo aí, na hora de voltar, eu não consegui carregar na tomada da casa da minha irmã. Eu carreguei ele no Barra Shopping, então os meus dias de Olimpíada eu também circulei com ele elétrico. Carregado no shopping. Com essa carguinha que eu fiz no Barra Shopping. Que é muito legal porque o GPS do carro mostra, e não é que ele mostra
que está no Barra Shopping. Ele vai literalmente até o local exato do estacionamento onde está. Incrível, Mas na volta não deu. Sim. E aí eu tive que fazer a Dutra. Gasolina. Cara, cada abastecida de gasolina me dava mais 100 km de 100, autonomia. 120. Mas foi isso, eu tive que abastecer 3 vezes, mas cheguei em São Paulo de boa. Isso aí eu já fiz isso daí também quando eu fui gravar em São Francisco, porque aí vai acontecer o que você falou agora há pouco. Eu fui gravar em São Francisco e eu fiquei no Airbnb, fiquei com o i3 e, cara, é o que eu sempre falo também no Instagram. Cara, eu tô sofrendo aqui porque eu tô no Airbnb, não vou ligar o carro na tomada da dona da casa. Sim. Só que em São Francisco tem tanto carro elétrico que você não acha uma estação vazia, cara. Sim. As estações estão todas lotadas. E aí, cara, eu fiquei só no Rex, aquele barulhinho de batedeira de caldo de cana, né? Não anda muito, né? Exato. Mas resolve. Sim. Inclusive, eu acho até que o i3 não é um elétrico, ele é um híbrido, né? Porque Sim. esse é um baita drible, eles divulgam como 100% elétrico. É uma puta solução inteligente, mas eu acho que ele é mais um híbrido. Mas por que isso não virou o padrão da indústria, será? Pois é, também não sei dizer. Eu acho que tem muito lance da indústria ser 100% certinha e, cara, não vou falar que eu tenho um carro 100% elétrico, quando na verdade ele tem um motor que usa combustão, né? Mas é uma solução muito inteligente que praticamente só o i3 tem hoje, né? Mas, desculpa continuar nisso, os carros têm uns recursos, por exemplo, o e-tron, que a gente está falando muito do e-tron. Cara, o e-tron tem um recurso que quando está acabando a tua bateria, você entra lá como um videogame, isso é sensacional, porque a Tesla tem muito isso, né? O feedback, o comando é diferente. Você consegue reduzir potência, reduzir o uso de tudo e, cara, você ganha mais 20, 30 km de autonomia andando que no mais ciclo lento. urbano é super Te salva, diferença. te salva. Pô, a gente vai daqui até São Bernardo, quase na Serra, Sim. para Santos, e você consegue carregar o teu carro, entendeu? Agora, você nesse seu contato aí com a AbraVI, com as montadoras, muito em cima da questão elétrica e tal, você sente assim, existe algum tipo de cheiro de lobby no Brasil para efetivamente... a gente acabou de ter o Rota 2030 no governo anterior e tal. Existe um feeling de que a legislação para carro elétrico no Brasil, para algum tipo de incentivo maior, ou nem digo só de incentivo, para uma própria regulamentação, é iminente ou me parece ser uma coisa que não está muito na agenda hoje em dia? Né? Do que eu tenho de informação e acesso, eu acho que realmente não está na agenda, o que é uma pena muito grande. Mas eu já entrei em discussões assim com pessoas da indústria e os caras falam, não, já acontece isso. O cara me listou outro dia vários incentivos numa discussão, um cara de uma montadora, que eu falei, nossa, eu não sabia de nada disso e coisas que eu não vejo serem praticadas. Então eu acho que, infelizmente, ainda está muito distante, porque, cara, a gente é um país petróleo, né? Sim. Assim como os E Estados etanol, Unidos. né? A gente ainda tem um lobby fortíssimo do que etanol, só a gente dos tem, né? mineiros, mas o que também não impediria da gente ter uma eletrificação híbrida, cara, híbrido e etanol, como a gente tem o Corolla. Eu acho o carro híbrido no estágio que está agora. Eu fiquei alguns dias com a X5 híbrida, cara. Cara, é um SUV gigante com 360 cavalos, né? Um negócio que anda legal. Assim, grande, pesado. Cara, eu cheguei a fazer 26 por litro. Cara, e outra, no dia a dia da cidade, assim, no vai trabalhar e volta, é zero. Porque é 100% elétrico. Ela tem autonomia de 80 km, 100% elétrico. Exato. Então, isso, cara, você falou aí 25, 23 km. Cara, quando a gente imaginava isso num carro de 360 cavalos, isso é surreal. Não, e de 2,5 toneladas, sabe? Exato. Eu não entendo, não é que eu não entendo, mas ainda está um pouquinho distante do ponto de vista de economia de escala, de viabilidade econômica, mas assim, daqui a 5 anos, o carro mais vendido do Brasil vai ser o Onix híbrido. Eu também acho. Eu também acho. O híbrido ele é tão superior e ele ainda não pisa no calo do purista, né? Nesse sentido de você continua tendo um motor combustão, você não tem pode nenhuma... parar no posto para ficar feliz. Exato, não, você não tem nenhuma ansiedade em relação à autonomia, vou ficar na mão. Sim. Você tem o ronco, o desempenho se precisar, só que ainda é caro, né? Apesar de o Corolla híbrido, quanto ele não é a diferença de preço em relação ao Corolla. Eu acho que é 10 mil reais, não é tão grande, muito. E a gente também tem uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para pessoas, colegas como você. Cara, a gente vive num nicho só de apaixonados. Eu tenho certeza que o brasileiro médio que compra Corolla há 25 anos, cara, ele tá comprando híbrido, nem sabe ou ele sabe e fala, cara, sensacional essa evolução. Só que a gente tá no meio que a galera é muito apaixonada e fala, não, cara, olha aí, tá vendendo pra caramba o Corolla, o mesmo cliente continua comprando. Sim. O meu próprio, esses dias eu falei com meu pai, a gente tava falando do Prius, né? E meu pai também é um cara que gosta de carro, mas não é tão apaixonado quanto a gente. E cara, mas pô, um cara com mais de 60 anos, ele falou, não, o Prius é meu sonho, puta, carro econômico, gostoso e tal. Eu falei, puta, pode crer, né? Então, meu pai, por exemplo, toparia, entendeu? Então, não, e o Prius ainda é porque aí tem isso também, né? O carro elétrico, ele teve não vou chamar de erro,
Mas ele acabou... vou fazer uma analogia, que é o seguinte. O Red Bull, eu trabalhei 8 anos na Red Bull, né? Quem acompanha o Acelerado sabe. E o Red Bull no Brasil ele é muito associado à balada, à vida noturna. Hoje bem menos, mas durante muito tempo foi muito. E nunca foi a intenção. O Red Bull é uma bebida funcional para você praticar esporte, ficar mais ligado, se concentrar e tal. Mas o Red Bull não foi o primeiro energético a chegar no Brasil. E o primeiro que chegou, que foi o Flash Power, entrou muito forte no canal balada. Então a Red Bull, para começar a se estabelecer como a força dominante no mercado brasileiro, primeiro ela teve que tirar a Flash Power da noite. Então ela teve que investir muito na noite. E aí ficou com essa pecha, digamos assim. O carro elétrico, ele acabou... Era um carrinho estranho, né? Muito nave espacial, muito Sim. ator de Hollywood, vejam como eu tenho consciência ambientalista. O Prius tem esse design meio... futurista, né? E mais do que Fora isso, da caixa, né? pro macho alfa, ou que se acha macho alfa apaixonado de carro, que é boa parte do público entusiasta e boa parte do público que meio que dita a tendência, né? O aspiracional do coisa. O carro elétrico foi com essa imagem de não sei qual seria o alternativo, né? Mas mais do que isso, o alternativo tudo bem, mas ficou com uma imagem de quase feminina, sabe? O carro elétrico eu vou te dar um exemplo que é prático disso. Eu fui para as 500 milhas de Indianápolis em 2016 com o meu tio, meus primos. Foi a última corrida, aliás, foi a única corrida na minha vida que eu fui como fã depois que eu comecei a trabalhar. E foi a melhor experiência da minha vida. Mas a gente estava com o Volt. E aí saindo de Indianápolis ali no trânsito, cara, parou um pós-pista, né? Os caras saem mamados. Parou uma caminhonete, muito comum lá nos Estados Unidos, com lift kit, né? Levantada assim, com aqueles redneckzão que a gente sabe exatamente em quem que vota. Sim, como pensa, né? Cara, parou do lado assim e era diesel a caminhonete. E os caras olharam assim, sem saber que meu tio Janjão estava dentro do carro, que isso não era uma boa ideia, e começaram a acelerar para jogar o escape lateral, a fumaça, entendeu? O carro elétrico ficou uma coisa de delicada, digamos assim. Então, no começo. Eu concordo, porque o design foi sempre, né, mas isso é uma culpa da indústria tradicional. A indústria tradicional sempre viu o carro elétrico como tipo, vamos fazer um carro elétrico, um negocinho estranho aqui, e aí a gente volta porque a gente falou no começo, o game changer foi a Tesla. Cara, olha, isso daqui é um carro elétrico, desde o esportivo, né, que, putz, esqueci o nome, como que é o nome do primeiro Tesla, velho? Tesla Roadster. É o Roadster, que era um Lotus. Era um Lotus, Beleza, já era um Lotus, e aí depois, cara, o Model S, e todo mundo falou, caramba, olha como um carro elétrico pode ser muito legal, né? Você fala do Volt. O Volt era um Prius da Chevrolet, né? Em termos de design. Então a Tesla é esse game changer, e essa experiência que você viveu, eu tenho uma coisa mais ou menos parecida. Quando eu fui testar o Tesla Model 3, a gente parou num café em Los Angeles, e aí tinha acabado de lançar o Model 3, que eu tava nos Estados Unidos, aí chegou um tiozão, um redneck, mais um redneck good vibes, que não vota em quem esse outro votaria. E aí ele parou a picape, e aí ele parou uma F-150 também, um cara um pouco mais velho. Aí o Giovanni falou, cara, queria falar que esse seu carro é fantástico. Ele falou, sabe que eu aprendi isso da maneira mais dolorosa. Parece piada, mas é exatamente isso que aconteceu. Ele falou, eu aprendi da maneira mais dolorosa. Eu vi uma vez um Tesla, e eu falei, o que esse cara está fazendo com esse carro elétrico aqui? Pelo amor de Deus, eu vou mostrar pra ele o que é carro com a minha picape. E aí ele falou que ele tomou um acelero do Tesla monstro. Aí ele voltou pra casa, pesquisou e deu um Tesla pro filho dele. E aí ele tava falando pra mim que ele tava muito curioso, porque ele tava vendo o Model 3 pela primeira vez e tal, e é basicamente isso, assim, né? A Tesla foi esse game changer e, cara, agora se olha um Taycan, é um carro maravilhoso, sexy, o e-tron, e o Taycan, o e-tron é um bom exemplo também. O grande lance, assim, para quem não teve contato com esses carros, quando você anda num Taycan ou você anda num e-tron, você não sai com a sensação, andei num carro elétrico. Cara, o Taycan é acima de tudo um Porsche. Sim. O e-tron é acima de tudo um SUV da Audi, assim. Você não tem mais um e-tron tem muito mais em comum com um Q8 do com que certeza. com, sei lá, esses carros elétricos mais naves espaciais de antigamente. Com certeza. Essa é exatamente a definição do e-tron. Eu viajei recentemente, eu fiquei muito tempo com o e-tron, agora fui viajando, fui pra praia, peguei estradas de terra, peguei serra e tal. É um carro normal, só que ele é elétrico.
Então Sim. você tem um puta desempenho, você tem um puta conforto e com as vantagens do elétrico. Sim. E um carro convencional, 100% convencional. Muita gente nem percebe que o carro é elétrico. Sim. Eu falei isso até no vídeo que eu fiz no meu canal, que existem dois tipos de carro elétrico. O carro que faz questão de dizer que é elétrico, um i3, né? Sim. Um Prius que diz que é Que híbrido. eu digo que essa filosofia tá em declínio, né? É, a gente tem cada vez menos produtos assim. E tem os carros que não fazem questão, porque você também falou isso uma vez, no futuro não vai ser carro elétrico, vai ser carro, porque todos vão ser Sim. eletrificados. É como o bife à milanesa em Milão, é só bife. Exato, iogurte grego na Grécia, sabe como é que chama? Como? Iogurte. Iogurte. E o beijo grego não sei se tá praticado lá ou não. O câmera dá um toque. Mas isso é uma coisa muito louca que você falou, cara, que não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas é muito clássico, assim, de quando ia gravar nos Estados Unidos, que saudade, né, pré-pandemia. Puta, saudades de ir pros Estados Unidos. Mas, né? cara, Que tristeza. eu fiz Los Angeles e São Francisco de Rolls Royce Wraith, né? Nossa, cara, que é um maravilhoso. carro que chama muita atenção. Já Mesmo dirigi lá. esse carro, hein, mano? Esse carro é demais. Maravilhoso. Mas, assim, isso é uma coisa muito louca. A quantidade de pessoas que vêm, pô, que legal o seu carro, parabéns pelo carro. Pra tudo, né? Uma Pra coisa, roupa, o americano é uma muito coisa disso, né? só de positividade, né? Aqui no É. Brasil, se você sair com um carro de milhões de reais na rua, ninguém vai te dizer, ô, que tesão seu carro, parabéns. Exato. Talvez roubem seu relógio. Só. Isso é muito da cultura E americana. você fala, mas eu sou só jornalista, meu relógio é vagabundo, não adianta. Esse carro não é meu. Esse carro não é meu. Eu dirigi um Wraith também na Inglaterra, mão inglesa, foi insanidade. Primeira vez que eu fui pra Inglaterra, eu tive que dirigir um Wraith lá em Goodwood, cara, que as ruas são assim. Aí o cara me deu o carro, eu falei, nossa, velho, eu não acredito que eu vou ter que dirigir esse carro nessa rua, cara. Você já foi pra Goodwood, né? Já, no passado tem vídeo, a gente gravou lá. E, cara, as ruas lá são muito mais Demais, apertadas do demais. que Londres, e eu Sim. falei, meu Deus, o que é isso? Mas foi uma experiência sensacional. Isso que você falou faz sentido, isso às vezes é muito engraçado. Eu e a Karina, a gente sempre brinca isso, porque a gente sempre vai pra lá pra gravar. Cara, compra o Vans mais comum que tem. Sim. A gente compra, você chega no carro, nossa, onde é que você comprou esse Vans, cara? Você fala, não, tem em todas as lojas. Sim, Aí sim. o cara, nossa, maravilhoso, parabéns. Aliás, eu lembrei que vou contar um bastidor inédito, porque você estava andando com o seu Wraith em Goodwood com o bumbum na mão, de medo de acontecer alguma coisa. Sim. Com o meu Wraith, aconteceu alguma coisa? Deu merda? Não, eu tava no posto abastecendo, cara, e uma tiazinha numa Dakota, Dodge Nossa. Dakota caindo aos pedaços. Encostou? Ela foi dar ré, sair da bomba dela e não me viu e encostou, e era uma Dakota velha, que o para-choque traseiro Aberto. era só uma barra de ferro, assim. Então deu uma amassadinha bonita. Nossa, que assim, doloroso. cara, uma maçãozinho desse tamanho que encostou, mas Mas é no Rolls Royce. no né? Rolls Royce. Ela ficou apavorada Uhum. e eu falei, não, calma, é um carro de imprensa e tudo mais. A gente resolve. Isso é muito louco, né? Esse é um dos grandes privilégios que a gente tem aqui. Recentemente, o porteiro aqui do prédio abriu o portão No carro. na grade da S10 High Country, também Nossa. ficou... Que acabou de chegar. Calma, cara. A gente resolve. É um e-mailzinho lá pra... Mas, cara, pra gente wrap up aqui o nosso papo, a gente tava falando essa comparação de Brasil e Estados Unidos, de como tudo está sendo mais difícil para o carro elétrico, como não tem nem perspectiva de ter uma política para carro elétrico. Você, tenho certeza que já namorou muito a ideia de morar nos Estados Unidos. Então, para a gente encaminhar o encerramento aqui, a pergunta clássica do Casco Show: você acha que o Brasil tem jeito? Você tem esperança de que o Brasil vai ser um país melhor para os seus filhos se você os tiver do que ele foi para nós? Olha, você quer uma resposta, uma verdade sincera? Você quer o que você quer? Quero sinceridade, sem censura. Eu sou um cara muito otimista, cara. Eu mudei recentemente até para ser mais otimista e ao mesmo tempo realista, mas do jeito que a banda toca, eu não acredito, infelizmente. Eu acho que a gente precisaria iniciar uma mudança que ela nunca se iniciou. Isso é uma coisa que eu acredito. Essa mudança no Brasil ela nunca iniciou. Isso seria o quê? Educação? Educação, para mim a base de tudo é educação. Todos os problemas, cara, violência, desigualdade, se a gente não tiver uma educação decente, para mim a raiz do problema é a educação e a cultura, que é o que a gente tem de sobra nos países de primeiro mundo. Sim. Como a Noruega, que já tem 70% de carro de carro elétrico, né? A Tesla é líder de mercado na Noruega. Exato, e eu realmente acredito que nunca se iniciou essa mudança, e a partir do momento que alguém com uma boa vontade querer iniciar, que eu acho que não existe, ela leva 20 anos para dar resultado. Vai levar 20 anos, não, muito mais, né? Sim. Então, infelizmente, eu não acredito. Então, com essas O que eu tenho de palavras... informação, você terminou muito na bad, vamos falar essas palavras positivas... Não. Vamos Não, falar de outra coisa boa. Não, porque é isso, é foda mesmo, cara, porque eu sempre fui um cara muito otimista em relação ao Brasil e eu sempre... na mesa de bar eu era o cara que... Sempre que eu via essa galera entrando na bad do Brasil, eu falava, cara,
Olha o que era o Brasil nos anos 80, olha o que era nos anos 90, olha como a coisa vai para frente aos trancos e barrancos, mas vai para frente. E hoje eu não tenho mais a convicção de que essa curva de trancos e barrancos para frente que vem vindo desde... Ela está mais em declínio do que em... Eu não sei se em declínio... Hoje estável, em declínio... Né? O ponto é o seguinte... A fotografia de hoje, sem dúvida, é declínio, com pandemia, com tudo mais. Mas é que a curva era assim, ela vinha, pra quem tá só ouvindo, né? Mas ela sobe, 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 cai um pouquinho, sobe, 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 cai um pouquinho. Quando você tá na fotografia do cai um pouquinho, parece que tá piorando pra caralho. Sim. Mas não, o médio e longo prazo é crescente. O que eu acho hoje é que o nosso médio e longo prazo talvez esteja num platô. Anda de lado. Anda de lado, anda já de lado. muito... Cara, o Brasil não cresce há 6 anos. Né? Exato, o Brasil anda de lado. Mas a gente tem que buscar sempre, para não terminar nessa bad vibes que eu não gosto, mas a gente tem que se adaptar. E você falou isso da vontade de morar nos Estados Unidos. Cara, eu passei a minha adolescência e o início da vida adulta, eu preciso morar lá, preciso morar lá, preciso morar lá. E cara, hoje eu aceito que isso não vai rolar e não rolou, tento viajar sempre. E isso é um mega privilégio, porque a gente que viaja e que tem essa oportunidade é um ultra privilégio. Sim. Eu venho de uma família simples, eu tive a maioria das oportunidades que eu tive foi por conta do meu trabalho, Sim. enfim. Então é um privilégio, mas eu tento buscar e tentar encontrar a parte boa daqui, que a gente tem muita parte boa, mas como um todo eu realmente não acredito mais, não. São uns 30 anos, talvez. Não, mas cara, vem aí o Onix híbrido, líder de mercado, e o país vai ficar pelo menos um pouco mais verde. Boto fé. Fala aí o seu merchan, onde é que a galera te encontra? Boa, pra galera que tá ouvindo a gente ou assistindo, pode me seguir no Instagram, @rsantana com 2 N's, que eu tô sempre, enfim, testando carro elétrico, fazendo produções de filmes, né, que é outra coisa que eu faço também, fotografia e filme. E também assistir os vídeos dos testes dessas viagens, dessas aventuras lá no canal no YouTube, que é o Future, né, uma mistura de fuel, de combustível com futuro. Soletra aí. FUELTURE, combustível para o futuro. Legal demais, Cadinho, obrigado por trazer o seu expertise, né? Você, como a gente falou no começo, é o cara que tá vivendo essa coisa do carro elétrico no Brasil na veia como poucos. Aprendemos um pouquinho aqui hoje, que é sempre bom. Muito obrigado a todos aí que assistiram, que ouviram. Não se esqueça de seguir o Cássio Cortes Show, show em português CHOU, no Instagram, no Spotify, na Aurelo Áudio, que é a única plataforma aí que remunera os criadores de podcast. Copia esse link, manda aí pro seu tiozão do Zap que tá achando que o carro elétrico é uma bad. Não é, ele tá chegando e vai ser legal demais. E como sempre, valeu demais.